Inclusive, eu quero trazer para vocês um pouco da percepção das pessoas sobre essa operação realizada pelos Estados Unidos na Venezuela. A Janiel Quest questionou, então, os brasileiros sobre isso. E a primeira pergunta que foi: você aprova a ação militar dos Estados Unidos na Venezuela? 46% dos brasileiros, e aí com 2 pontos percentuais para mais ou para menos da margem de erro, aprovam. Desaprovam 39%. E aqueles que não sabem ou não responderam, 15%. Acácio Miranda, o que isso, no teu ponto de vista, demonstra sobre a percepção que a população brasileira está tendo das determinações de Donald Trump em relação ao território venezuelano? E isso aqui demonstraria que elas se preocupam ou não com os reflexos que isso pode trazer para o Brasil, principalmente em termos de cidadãos venezuelanos que busquem refúgio aqui no nosso país? Você tocou num ponto que, para mim, é essencial. Vou citar o caso de Boa Vista, capital de Roraima, que nos últimos 5 anos precisou duplicar o número de unidades básicas de saúde para atender a demanda de venezuelanos que migraram em direção ao nosso país. E nós temos nos deparado diariamente, prestação de serviços e uma série de outras coisas, com imigrantes venezuelanos aqui em São Paulo, por exemplo. E as pessoas vendo e acompanhando esse fluxo que até 5 anos atrás não era comum para nós aqui no Brasil. Os brasileiros saíam, não existiam pessoas de outros países vindo para cá. É óbvio que isso traz uma preocupação, sem contarmos que a crise humanitária e a crise de direitos humanos vivida na Venezuela foi acompanhada por todos nós. Por isso que a grande maioria dos brasileiros legitima a ação dos norte-americanos em relação a Nicolás Maduro. Óbvio que a partir de agora todos começam a questionar a proximidade de Trump com os líderes atuais, todos começam a questionar quando o poder de fato será retransferido aos venezuelanos. E há um segundo ponto que a gente pode tirar dessa pesquisa, que é a polarização e aquele voto pêndulo que a gente tanto diz. Se você for olhar os 46%, são mais ou menos equivalentes à rejeição do atual presidente da República, são mais ou menos equivalentes dentro da margem de erro aos votos do Flávio Bolsonaro no segundo turno. Então está tudo meio umbilicalmente ligado. Aí são as mesmas cabeças que pensam nesse sentido. E é interessante a gente trazer a próxima tela, que também vai de encontro com essa percepção da maioria, porque quando se pergunta qual foi a razão para Trump capturar Maduro, 31%, a maioria, entendem que foi justamente para combater o narcotráfico, que foi o argumento apresentado por Donald Trump para conduzir toda essa operação contra Nicolás Maduro e a Venezuela. Para 23% era para restaurar a democracia, para 21% controlar o petróleo. Para 6%, todas essas razões. 4% reduzir a influência da China. 2% nenhuma dessas razões e 13% disseram que não sabem ou não responderam. Ou seja, Langani, a gente percebe que o argumento de Donald Trump colou para a maioria da população que, então, na tela anterior, traz lá a tela anterior, entende que sim, apoia a operação e aprova exatamente porque concorda com os motivos. Evandro, eu lembro que aqui no 3 em 1, a gente falou várias vezes da construção de uma narrativa justamente para justificar uma ação perante a opinião pública norte-americana e a comunidade internacional, né? Dando ares aí de uma ação legítima. E por que é estranho, né, quando a gente fala que o principal motivo era o combate ao narcotráfico? Porque, veja, o maior problema de drogas nos Estados Unidos são os opioides sintéticos, o fentanil, que não vem da Venezuela, vem do México com matérias-primas chinesas. E essas matérias-primas não necessariamente são utilizadas para a fabricação de opioides, mas pode ser utilizado também. São utilizados em diversos ramos da química e da farmacêutica. Muito bem, então vem do México. Os Estados Unidos não está atacando o México, ele atacou quem? A Venezuela. Bom, então vamos para as drogas mais tradicionais, cocaína, enfim. A Venezuela também não se configura entre os maiores exportadores de drogas tradicionais para os Estados Unidos. Primeiro vem Colômbia, Peru, Bolívia, o próprio Brasil, o próprio México. Então, não se justifica, mas
a narrativa é outra. E muitas vezes as pessoas confundem a narrativa com a realidade. Então, eu já compro por valor de fácil o que o Trump está falando, falo, opa, é verdade. O Trump está falando? É verdade. Essa é a justificativa. Quando você vai pesquisar, você fala, bom, vou pesquisar. A Venezuela é uma grande produtora, é uma grande exportadora para os Estados Unidos. Qual é a maior droga? Qual é o maior problema de droga nos Estados Unidos? Quando você pega os dados, Evandro, e confronta com a realidade, você fala, opa, não fecha. Isso é narrativa. Mas a narrativa foi muito bem construída. Você entende da mesma maneira, Piperno? Ah, sim, tem muito isso mesmo. Veja, olha como o baixo, assim, além de um caráter muito duvidoso, o brasileiro ele também aceita e convive com o baixo nível de informação. Então você pega todas essas razões aí que são elencadas. Combater o narcotráfico, restaurar a democracia. Tem gente que acredita que uma intervenção americana é para restaurar a democracia. E veja, uma intervenção americana que manteve lá a suposta vice do Maduro para restaurar a democracia. Tem boboca que acredita nisso. Mas tudo bem, eu não tenho responsabilidade sobre o miolo mole de absolutamente ninguém. Aí a terceira causa, controlar o petróleo. Tá lá, é evidente que é isso. Ele falou. Oi? Não, e o Trump falou. O Trump falou. Ele cita 16 vezes a palavra petróleo na primeira coletiva. Assim, logo que ele capturou o Maduro, ele começou a falar, não, é o petróleo. Ele nem falou em restaurar a democracia. E apenas 21% entendem que seria o petróleo. Por isso que eu falo, se a grande parte da população brasileira quer continuar imbecil de miolo mole, paciência. Eu não tenho a menor responsabilidade em relação a isso. Eita, agora, mas você tá bravo? Não é que, veja, é que às vezes a gente tem que deixar um pouco o bom mocismo, né, reinante por aí de lado. Eu não tenho compromisso nenhum com isso. Tem um pouco mais de ceticismo, né, Pedro? Eu sou um cético, não sou defensor do caráter do brasileiro. A gente falava de corrupção. Ontem eu citei casos de corrupção aqui de políticos de 5 partidos diferentes. E hoje o mesmo tema já é também assunto em mais um monte de matérias e tal. E veja, e o brasileiro, ele continua dando aval a isso e a esses argumentos imbecis. Negócio incrível. Não, e só uma coisa para complementar, a gente tem que separar duas coisas. Bom, primeiro, né, eu estou falando assim, é uma narrativa construída para justificar uma operação militar e a captura do Maduro. Isso não significa que eu ache o Maduro um democrata. Pelo contrário. Né? Eu estou falando, Maduro é um ditador que merece cair, que merece prisão perpétua, etc. e tal. Mas não são atos excludentes. O problema é que a gente vive num mundo hoje que você tem que comprar o pacote completo. Né? Então, se você é de direita, você tem que falar amém para tudo que o Trump fala, o Milei, o Bolsonaro, um pacote completo. Você não pode simplesmente questionar a realidade. Enfim. E vejam quanto os entrevistados compram esse pacote conforme a gente vai puxando o fio das opiniões. Então, a maioria da população brasileira apoia a operação dos Estados Unidos, entende que a operação é para combater o narcotráfico e ela fala o seguinte: interferir em outro país para prender um ditador é aceitável diante de tudo que elas já declararam? Para 50% sim. É certo você invadir outro país, outro território para prender um ditador. 41% não sabem ou não responderam 9%. Aqui a gente tem uma divisão maior das opiniões, é quase meio a meio, mas mesmo assim a maioria entende que se justifica interferir na soberania de outro país para prender um ditador. Cássio Miranda. Nós falamos bastante sobre isso, né? Talvez dos 3 slides mostrados, dos 3 dados demonstrados, talvez esse seja aquele com o qual eu mais concorde. Porque o conceito de soberania na sua origem, pressupõe liberdade e o poder emana do povo que o exerce através dos seus representantes. Tudo que nós não tínhamos na Venezuela era exatamente isso. O povo exercendo poder através de um representante legítimo. Tanto que foram realizadas eleições no ano passado, retrasado, confesso que não lembro, e obviamente... 24, ano retrasado. E obviamente eleições fraudadas. Talvez até se a pesquisa tivesse começado com essa pergunta, partindo para as outras, os outros resultados fossem um pouco diferentes. Mas, desta forma, objetivamente, ela acaba enviesada porque as pessoas nem se questionam por que invadiu ou por que não invadiu. Elas só olham Trump, Maduro, Trump,
Maduro. E reflete mais uma vez o país um pouco polarizado que a gente tem. O Gani disse, eu acho que vale repetir, as pessoas se trancam dentro de uma caixinha de forma absoluta e não se permitem sair dessa caixinha de forma alguma, mesmo que no íntimo aquilo faça mal para elas ou sequer faça sentido. Agora, olha o temor que aparece para essas pessoas diante do apoio que elas deram, então, à invasão, no caso da Venezuela, para a prisão de um ditador, mas aí, ao mesmo tempo que elas apoiam isso, elas têm um temor. Teme que os Estados Unidos façam algo parecido com o Brasil? Sim, 58%, não 40%, Gani. Pois é, mostra uma grande contradição aí, né? O grande problema, né, de você, vamos deixar o direito internacional de lado e vamos capturar o Maduro porque ele é um ditador. A gente parte de uma falsa premissa de que uma intervenção num outro país necessariamente vai produzir bons resultados. Vamos pegar o caso do Iraque. Eu sempre gosto de trazer o caso do Iraque, Evandro. Tiraram Saddam Hussein. Bora! O Iraque agora vai se tornar uma democracia. O que aconteceu no Iraque após a queda do Saddam Hussein? Virou um caos o país, uma série de milícias, uma revolta civil, uma guerra civil, e de lá surgiu o maior grupo terrorista da história, que foi o Estado Islâmico, o mais cruel grupo terrorista. Então, não necessariamente a deposição pela força e não cumprindo as regras internacionais significa que o país vai se tornar uma democracia da noite para o dia. Então, tem que olhar sempre com muito cuidado isso. Como é que vai ocorrer o dia seguinte? Eu tenho condições de controlar esse país no dia seguinte? Que foi, Acácio? Só uma ponderação ao que disse o Gani. Eu acho que não dá para a gente comparar a Venezuela com os países do Oriente Médio, porque a Venezuela teve uma democracia sólida até bem pouco tempo atrás. Em termos de história, 25 anos não é muita coisa. Enquanto os países do Oriente Médio, eles conviveram ao longo de séculos com teocracias e com regimes equivalentes. Então é difícil você criar uma mentalidade democrática nas pessoas. De repente, do nada, corta a história até aqui, a partir de agora vocês são democratas. Diferentemente do que acontece na Venezuela, que é um resgate de algo que ainda está na memória. Por isso que eu acho que os casos do Oriente Médio não servem de paradigma. Aí, diante desse medo que os brasileiros têm dos Estados Unidos fazerem a mesma coisa com o Brasil, do que fizeram com a Venezuela, o que eles entendem que deve ser a postura do Brasil sobre as ações da Venezuela? Se manter neutro. 66%. Fecha o bico, presidente Lula. Fecha o bico aí, Brasil, para o negócio não pegar para o nosso lado também. Apoiar ações de Trump, 18%. Se opor às ações de Trump, apenas 10%. E aqueles que não sabiam não responderam, 6%. Fábio Piper. Olha, é claro que essa é uma posição mais cômoda que muita gente defende e em muitos casos defende até por medo, mas a questão é que, veja, a figura do Maduro, uma figura sórdida, ele é um ditador odioso e tal. E muita gente, por conta disso, é realmente favorável, ou seria favorável a algum tipo de intervenção, enfim, a captura dele, o que aconteceu lá e tal, mas isso, agora, ninguém tem o direito de chegar num outro país, por pior que seja, por mais maldito que seja o seu governante, o seu ditador, chegar lá e levar o ditador embora. O ditador é problema do país, da sua população, ela que tem que resolver. Agora, vamos imaginar que, então o caso do Maduro é uma página virada, não se fala mais nisso. Só que o problema persiste. Quando um governante de um outro país chega e fala assim, olha, o seu país não vai poder vender petróleo para aquele outro. E mais do que isso, ele vai lá, reúne em volta de uma mesa, por exemplo, os representantes de todas as companhias petrolíferas para dividir o butim da coisa. Ou seja, olha, isso aqui é nosso de novo. Vamos ver agora como é que nós vamos fazer. Isso é uma coisa surreal, absurda. É a mesma coisa que alguém entrasse no Brasil e fala, bom, então agora nós vamos resolver como é que nós vamos fatiar a Amazônia. Um pedaço para cada um. Isso é absurdo. Olha, e aí, o que eles falam? Eles perguntam, quer dizer, a General Quest pergunta, foi correta a postura de Lula ao condenar as ações da Venezuela? Errada para 51%. E certa, 37%. Não sabem ou não responderam 12%. Por quê? As pessoas acham que o Brasil tem que ficar quietinho nessa história aí, se manter neutro. Ou uma parte apoiar Donald Trump, ou a maioria entende que
51% tem que ficar quieto e é errado a maneira como o presidente Lula se manifestou, Gani. Pois é, aí é uma casca de banana, né? Porque eu vejo o seguinte, né? O presidente Lula, ele acaba sendo, né? O Brasil acaba sendo a maior força depois dos Estados Unidos aqui na América Latina, né? Tem uma relevância, ele precisa se pronunciar, vai fazer um pronunciamento em favor do direito internacional, como o Piperno lembrou, né? Muito parecido com a Maria Le Pen. Mas, por outro lado, ele tem que tomar muito cuidado, por isso que ele tem que escolher muito bem as palavras para não desagradar os Estados Unidos e sofrer uma retaliação e uma reversão nas tarifas protecionistas. Porque, a duras penas, o Brasil conseguiu reverter boa parte dessas tarifas, o que ajudou, evidentemente, a nossa economia. Então, tem que ser muito cauteloso, escolher muito bem as palavras, pode até condenar, dizer o seguinte, olha, condeno porque feriu as regras do direito internacional, mas por outro lado, acredito que foi importante a queda do Maduro, não sei se ele faria isso pela relação histórica que ele tem com o Maduro, enfim, é uma situação bastante delicada e é uma sinuca de bico. Aí depois de tudo isso, a Quest pergunta, isso aí afeta o seu voto? Aí todo mundo responde, obrigado por nada. Não, não afeta, 71%. Faz preferir a oposição? Só 17%. Então, no fim das contas, Piperno, não vai mudar porcaria, né? Mudou. Vale. É aí que está o negócio. Lembra que eu chamei atenção para isso ontem na pesquisa Quest sobre a corrida eleitoral nossa, né? Houve uma estabilização do presidente Lula e uma ascensão dos outros. E eu chamei atenção para isso, por fato de que essa pesquisa foi feita já pós esse episódio Maduro. Sim. Não foram poucos os momentos em que o presidente Lula, de alguma forma, teve a sua imagem associada a Maduro, em que ele perdeu popularidade. Sim. Maduro, ao longo dos anos, se tornou uma companhia tóxica, a ponto, inclusive, do Brasil vetar o ingresso da Venezuela no BRICS. Foi lá o momento em que o Lula começa a se distanciar um pouco e porque havia isso. Agora... Só que aí passa paninho depois quando recebe o ditador aqui e tudo... Não, então, naquele momento caiu. Sim. Foi por isso que também começou a haver um distanciamento. Pois é. Agora, você vê, 17-7 significa o quê? E 71, então, há uma diferença de 10, 17-7. Então... é o suficiente também para explicar parte da estabilização do Lula e uma subidinha dos outros. Que foi, Gani? Eu só queria complementar, Evandro, que este argumento de que vamos flexibilizar as regras, não importa o direito internacional, porque é pela captura de um ditador. É a mesma lógica do argumento, não estou falando que é o mesmo argumento, mas é a mesma lógica do argumento utilizada por alguns ministros da Suprema Corte durante as eleições. Ora, vamos flexibilizar, é uma censura temporária em nome da defesa da democracia. E combati essa lógica. Então, é a mesma lógica argumentativa. Por isso que eu acho que instituições e regras estão acima de tudo. Caso contrário, abrem precedentes. E precedentes são sempre perigosos. Chamados jeitinhos, né? Fala, Cássio, remate. Não, é isso. O Gani agora deu tilt na cabeça de muita gente. Mas a verdade que eu vou... Por que, Cássio? Porque as pessoas criticam o que foi feito nas eleições com uma certa razão. Eu sou um crítico. Exato, e criticam a atuação dos Estados Unidos, de Donald Trump, vou personificar aqui, por conta, e aí acaba dando um tilt na cabeça dessas pessoas. Porque uma coisa não exclui a outra, né? Exatamente. Agora você vai passar pano para todo mundo por causa de uma posição que você assume em determinado ponto da sua vida. Mas esse talvez seja o nosso problema de um contexto polarizado, né? As pessoas se enfiam num buraco e se mantêm presas àquele buraco e aos argumentos daquele buraco. E qualquer coisa que saia fora daquela lógica... sai fora do que pensa aquela pessoa, por mais lógico que seja. Porque no buraco, a lógica, por vezes, é deturpada, é uma lógica meio torta, então é complexo isso, né? Mas um ambiente polarizado produz esse tipo de coisa, infelizmente. Por isso que a gente tem
olhando para as pesquisas, para a própria pesquisa Quest interna aqui no Brasil, nós temos os mesmos candidatos a 3 eleições e sempre largando na marca dos 40% cada um. Porque as pessoas não olham para projeto, não raciocinam, elas simplesmente escolhem o candidato e depois vão buscando o argumento para se manter ali. É interessante.